Deus não te chamou para que você lute contra as trevas. Deus te chamou para que você seja luz. Ué, mas será que não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Lutar contra as trevas é religião. Brilhar é evangelho. E calma que eu já vou te explicar porquê e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Se a minha missão for ser luz, então a minha atenção está toda na luz. Mas se a minha missão for lutar contra as trevas, então onde está a minha atenção? Pois é, nas trevas. E como eu sempre digo, nós andamos na direção para onde nossos olhos apontam. Tem gente tão preocupada em lutar contra os problemas que só olha para os problemas, só fala de problema, só pensa em problema. São aqueles verdadeiros chatos. E isso é extremamente cansativo tanto para elas mesmas quanto para as pessoas com quem ela se relaciona. Tem gente tão obcecada em guerrear que chega ao absurdo de ter um quarto de guerra. Caramba, até a oração, que é algo tão lindo e sublime de intimidade com o Pai, perde totalmente o sentido e é trocado por uma coisa tão pesada e totalmente desnecessária. Nós não precisamos de um quarto de guerra quando temos uma vida de relacionamento. Ah, mas eu guerreio exatamente por causa daqueles que ainda não têm um relacionamento com Deus. Eu quero libertar essas pessoas. Poxa, caramba, tem alguém nas trevas, né? Sabe o que você faz? Chama para a luz. Até porque quem liberta as pessoas não é você, é Jesus. E é só quando o Filho nos liberta que nós somos verdadeiramente livres. E esse é um grande erro, né? Nós nos cansamos exatamente porque insistimos em coisas que nós não precisaríamos fazer. Aliás, que nós nem deveríamos tentar fazer. Porque existem atribuições que só cabem a Jesus e não a nós. Em 1 João 5,18 diz que se somos filhos de Deus, então o mal sequer pode nos tocar porque é o próprio Jesus quem nos protege. Em 2 Coríntios 10, Paulo diz que a única batalha que existe é a batalha contra uma mentalidade arrogante, uma mentalidade de que tudo é feito através de mim. E ele diz que é exatamente essa mentalidade arrogante que impede que as pessoas conheçam a Deus. E ele também diz que essa guerra é vencida quando nós voltamos a mente para Cristo. Simples assim. Porque, embora nós sejamos humanos, nós não devemos lutar segundo o padrão humano, porque o poder não está em nós, o poder está em Deus. E qual é esse padrão humano? Lembra que nós falamos sobre isso no vídeo anterior? O padrão humano é sempre o homem no centro. Sou eu que faço. Já a perspectiva de Deus tem Jesus no centro e tudo é por causa do que ele já fez. Então preste atenção nisso. Lutar contra as trevas, sou eu que luto, sou eu que faço. Agora, deixar a luz brilhar não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com a luz. E é por isso que lutar contra as trevas é religião, mas deixar a luz brilhar é evangelho, porque só tem a ver com Jesus. Não tem nada a ver comigo, não tem a ver com minhas habilidades, nem com a minha força. Simplesmente o sol da justiça brilhou em mim e eu deixo que ele resplandeça. Porque o evangelho é sempre Deus em mim para o próximo. Aí você me pergunta, mas e Efésios 6? Efésios 6 é maravilhoso quando ele é visto pela ótica do evangelho, porque a ótica do evangelho aponta diretamente para Jesus sempre. O evangelho não tem a ver com a gente, tem a ver com Jesus. É dele, por ele e para ele. E no capítulo 6 de Efésios, Paulo diz que existe uma guerra espiritual e que nós precisamos permanecer firmes contra a estratégia do diabo. E qual é a estratégia do diabo? Nos fazer trocar a perspectiva de Deus, que é tudo através de Jesus, pelo ponto de vista humano, que é tudo através de nós. Porque nós vivemos dias maus nos quais o homem tem sido o centro de tudo. Tudo é por nossa causa, tudo é através de nós e tudo é para nós. E como nós fazemos para permanecer firmes nesses dias maus? E Paulo usa uma ilustração maravilhosa, porque se existe uma batalha, então nós precisamos de armadura, mas vamos ver que armadura é essa a qual Paulo se refere. Primeiro, ele diz que nós precisamos do cinto da verdade. E quem é a verdade? Jesus, ele é a verdade, o caminho e a vida. Paulo já começa de cara apontando para Jesus, porque tudo é por causa dele.
Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus. E então Paulo fala sobre a couraça da justiça, que protege o peito, né? Mas a qual tipo de justiça Paulo se refere? A justiça dos homens ou a justiça de Deus? Nós precisamos da couraça da justiça exatamente porque a justiça de Deus elimina a nossa justiça própria, que enche o coração humano de arrogância, de soberba, de vaidade. E se não é o meu padrão de justiça, então não sou eu que resolvo, é tudo segundo o padrão de justiça de Deus, então é tudo com Ele, não comigo. Mais à frente, Paulo fala sobre os calçados do Evangelho da Paz. Gente, essa não precisa nem explicar, né? Os calçados são da paz, não tem nada a ver com guerra, porque como disse o apóstolo Chorão, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Tudo que nós precisamos é caminhar pelo caminho do Evangelho. E Evangelho significa boas notícias, boas novas. O Evangelho é, ei, Deus amou você. E Ele amou tanto, mas tanto, que Ele mandou Jesus, que era o que Ele tinha de mais precioso, para que se você crer, e basta crer, você não morra em pecado, mas tenha uma vida eterna junto com Ele. O Evangelho é amor, o Evangelho é paz, é justiça, é alegria, não tem nada a ver com guerra. E Paulo também diz que o que nos protege dos ataques do diabo é o escudo da fé. E a minha fé não pode estar em mim nem no quanto eu guerreio. A minha fé está em Jesus, está naquele que derrotou a morte e o inferno na cruz do Calvário. E nele eu sou mais do que vencedor. Eu não preciso lutar, não tem lógica alguma lutar contra aquilo que Jesus já derrotou na cruz. A menos que eu não creia que o que ele fez foi suficiente, que de repente precise de alguma melhoria minha, né? Vou dar uma mãozinha para Jesus, coitado, ele não conseguiu resolver o problema. Não, mas a minha fé está nele, porque eu sei que sim, na cruz tudo foi consumado. Eu não preciso lutar contra o inferno, eu não preciso lutar contra o pecado, eu não preciso lutar contra as armadilhas da lei. Tudo que eu preciso é olhar para Jesus e pensar nele, e somente nele, o tempo inteiro. Aliás, é por isso que Paulo termina falando do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação exatamente para proteger a minha mente, para que eu não fique pensando em coisas insanas e sem sentido, porque a minha salvação não tem nada a ver comigo, a minha salvação está em Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? João diz que a palavra de Deus sempre foi Jesus, que desde o princípio estava com o Pai e com o Espírito Santo e que Ele mesmo é a própria palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas através de Jesus e sem Ele nada do que foi feito existiria. Jesus é a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Você não precisa lutar contra as trevas, simplesmente deixe essa luz brilhar, porque Ele mora dentro de você, essa luz está aí, deixe que ela brilhe. Pare de pensar no inferno, pare de criticar os religiosos, pare de apontar o pecado, simplesmente olhe para Jesus. Pare de se cansar lutando contra tudo aquilo que Jesus já derrotou na cruz. Na cruz, Jesus derrotou o poder do inferno, da lei e do pecado. Agora simplesmente respire fundo, descanse no que Jesus fez e deixe que essa luz brilhe através de você, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque você não precisa lutar, Ele já tem cuidado muito bem de você.